Muito bem, hoje 26 de agosto, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje Jesus alerta os fariseus e a nós sobre a hipocrisia da fé. Hipocrisia é dizer uma coisa e fazer outra, isto é, não ter coerência de atitude com aquilo que se prega. E isto é sério, isto é muito sério, principalmente para nós cristãos. Então, se nós amamos a Deus, devemos seguir os seus mandamentos, não só de boca, mas nas nossas atitudes. O cristão que não perdoa e cuja fé está baseada justamente no perdão de Deus por nós e na insistência de Deus de que perdoemos o próximo, quando o cristão não perdoa o próximo de coração, ele está dando um contra-testemunho. Quando o cristão não ama o próximo como a si mesmo, Deus sobre todas as coisas, quando o cristão não se esforça por amar seus inimigos, ele está dando um contra-testemunho. E não é diferente dos fariseus, porque proclama uma coisa que não vive. Isto é exigente, é difícil, e é por isso então que nós precisamos sempre estar atentos, ligados à palavra de Deus e buscando a sabedoria divina para sermos capazes, então, de ser coerentes com a nossa fé, ou seja, viver aquilo que pregamos, aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Ouçamos o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vós sois como sepulcro caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão. Assim também vós, fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitai os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Completai, pois, a medida de vossos pais. Ou seja, a intolerância com os profetas e o desvio da palavra de Deus. Quando Jesus diz, completai a medida de vossos pais, ele está dizendo, vocês querem me matar, e vocês me matarão, mas eu ressuscitarei. É nesse sentido que os fariseus e mestres da lei, filhos daqueles que mataram os profetas, querem matar agora a origem, a fonte de toda a profecia, que é o próprio Cristo. E por isso ele os desafia, completai a medida de vossos pais. Ou seja, ele está dizendo aos mestres da lei e aos fariseus que a dureza de seu coração e sua hipocrisia é incapaz de reconhecer nele o Cristo, o Salvador, e reconhecendo nele o Cristo, o Salvador, então converterem-se e então alcançarem a vida que Deus nos oferece. Mas este risco não são só os fariseus e os mestres da lei que correm o risco de serem hipócritas. Nós também podemos ser hipócritas quando vivemos a nossa fé de maneira superficial, quando não damos atenção verdadeiramente à palavra de Deus, quando não buscamos viver a santidade de vida e amar de verdade a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, amar até mesmo os inimigos, perdoar aqueles que nos ofenderam, quando arranjamos desculpas, então, para não vivermos assim, nós não estamos sendo diferentes dos mestres da lei e dos fariseus. Também nós estamos sendo hipócritas com a nossa fé. Como Jesus diz nesse evangelho, ele faz uma acusação dura. Sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos podres e podridão. E assim também aqueles, como os mestres da lei e os fariseus, que não vivem a sua fé de maneira coerente, estão cheios de hipocrisia e injustiça em seus corações. Esta acusação de Jesus é grave, é forte e deve despertar a nossa consciência. O que Jesus nos fala aqui
é da coerência de vida com a palavra de Deus e as atitudes que nós temos no nosso dia a dia. Quando o cristão é preconceituoso, ele está sendo hipócrita. Quando o cristão não perdoa, ele está sendo hipócrita. Quando o cristão não ama, ele está sendo hipócrita. Mas sem a graça de Deus, nós não conseguimos viver estas virtudes evangélicas do amor, do perdão, da solidariedade, da acolhida de todos. Por isso, é necessário estarmos sempre alimentados na Eucaristia e na Palavra de Deus, buscarmos ter uma vida de piedade verdadeira nas nossas orações pessoais, mas também quando nos encontramos para a ceia eucarística. E pedir em cada Eucaristia e também nas nossas orações pessoais que Deus converta o nosso coração, que faça o nosso coração verdadeiramente aberto à sua palavra, para que não sejamos hipócritas, mas coerentes. Como Jesus dizia de Bartolomeu ontem, eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Que Deus possa olhar para nós e possa dizer, eis cristãos sem falsidade, eis cristãos de verdade, a partir da nossa coerência de vida, abandonando todo tipo de hipocrisia que pode nos desviar da fé e dos mandamentos de Deus. Deus abençoe a todos.